seria um pecado um produto que existe há mais de 40 anos, eu mexer nele. A grande dificuldade de estar dentro do Brasil, e isso eu posso dizer com propriedade porque eu cuidava da distribuição das marcas internacionais, as pessoas precisam se fazer entender. Sim. E às vezes o erro de quem está por trás da tecnologia é não se fazer entender. Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Naka, da Central do Varejo. Um prazer estar falando com vocês. Hoje a gente está aqui com uma marca sensacional, que é a Água de Cheiro. Antes disso, vamos falar aqui com o Amaral, da Jet. Se apresenta aí, Amaral. Tudo bem, Naka? Tudo bem, pessoal? Agradeço aí todo mundo que está ouvindo aqui, compartilhando com a gente esses momentos aqui, justamente com o Lindo, né? E com você, Naka, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre varejo, sobre e-commerce, sobre várias coisas legais aqui, né, de mercado. Excelente, boa. Olindo Júnior, vamos lá, Olindo, falar um pouco aí da tua trajetória, da tua marca e conectar aí com a galera aí que está assistindo. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Olindo Júnior, eu sou CEO da Água de Cheiro, mas eu tenho uma história com perfumaria e beleza que já vai de mais de duas décadas. 2 décadas. Comecei com distribuição dentro do grupo Rotenberg, que já foi um dos maiores grupos de distribuição de perfumaria no Brasil. Legal. Desde a época da abertura das importações no governo Collor. Foi onde eu aprendi, onde eu fiz essa imersão dentro do mercado de beleza. Trabalhei durante essas quase 2 décadas com importados. Então, trabalhei com marcas Sempre grandes. no varejo. Sempre no varejo. E sempre com perfume, e sempre nesse mercado de cosméticos? Teve ou um pouco mais? sempre com beleza. Com beleza. Com beleza. Perfeito. Digamos que 90% do tempo que eu atuei no mercado foi com perfumaria, mas eu tive algumas aventuras aí com skincare, com maquiagem, com outros segmentos, esmalte. Uhum. Mas assim, meu negócio é perfumaria, assim, Ótimo. é onde eu me entendo e onde as pessoas conseguem me entender. Tem um propósito. Sim, exatamente. E é algo que realmente, assim, explodiu nos últimos anos, né? Quando a gente olha lá atrás, e aí, de novo, contando essa história aqui, né, foi pouquíssimo tempo, né? Anos 90, a gente está falando de pouco mais de 30 anos que a gente, né, veio... E você acompanhou todo esse crescimento. Como é que era lá atrás, assim, e como foi evoluindo aí, Olinda? Olha, a Água de Cheiro, ela nasceu antes de mim, na verdade, né? Sim. Então, ela nasceu em 77, em 76, o Boticário nasceu em 77. Até a década de 90, que foi quando o Collor abriu as importações, o consumo de produto de beleza no Brasil, ele era ou via Paraguai, que as pessoas faziam a sacolagem, né? E tanto que muitos donos de loja de perfumaria hoje eram sacoleiros na década de 80, 90. Uns se deram muito bem, tem grandes redes de perfumaria no Brasil. Mas o consumo era através de produtos que vinham de forma ilegal, né? Através da fronteira, ou pessoas que viajavam, que também era muito restrito a viagem para fora do país, ou as pessoas consumiam o que tinham dentro do país. Durante a década de 80 e de 90, o consumo de produto de beleza ele era basicamente desodorante. Não sei se para vocês está não sei qual a idade de vocês, né? Mas eu me recordo de ver constantemente na televisão propaganda do Avanço, você usa elas Avanço. Então, o desodorante, até aquele squeeze mesmo, que sai aquele jato de água, aquilo era o perfume da época. Thread Marchand. Então, aquilo era o perfume e aquilo era... Tome, isso é para você usar. Com a abertura das importações pelo Collor na década de 90, o que aconteceu? As marcas começaram a chegar no Brasil, então começou a se organizar, né, o mercado de perfumaria e beleza de marcas internacionais no Brasil. Foi onde surgiu a Rotenberg, Neutrolab, grandes distribuidoras de perfumaria que começaram a trazer as marcas de Procter & Gamble, Coty, os grandes players do mercado de perfumaria internacional para o Brasil. E foi aí que surgiram as empresas de distribuição e o mercado de perfumaria ele começou a se profissionalizar. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar dentro desse mercado, que fiquei apaixonado e comecei a entender todo esse processo de execução de ponto de venda, distribuição de marcas, cada uma com o seu objetivo, seu público e
autoconstrução, o que me trouxe uma bagagem de entendimento com essas grandes empresas e de mercado muito grande, que me causam... me dá vantagem, digamos assim, me traz uma bagagem muito grande que eu aplico hoje dentro do mercado nacional. Eu acho que o Naka já deve ter passado também por isso. Você está contando uma história que é muito interessante, porque não foi só, obviamente, as pessoas irem consumindo os produtos novos, mas a pessoa também mudando o comportamento de consumo. Né? Sim. Foi vivendo a respeito disso. Né? Apesar de, obviamente, né, ainda o consumo masculino, de uma maneira geral, acaba sendo um pouco menor do que o feminino, de uma maneira geral, mas ainda assim, que nem eu tenho certeza que no meu guarda-roupa lá eu tenho muito mais produtos cosméticos do que o meu pai tinha na época, nos anos 80. Foi mudando 90. Isso com o passar dos anos, sem dúvida. Sim, né? O consumo de perfume, aí falando de perfume, depois eu vou entrar na questão de skincare, ele mudou muito ao longo dos anos. Como eu disse, aquela história de trade marchand, de avanço, hoje a pessoa, ela entende o que ela quer e se ela não pode comprar, ela vai buscar algo similar que entregue algo que ela próximo do que ela quer. Não é mais imposto. É verdade. É oferecido. Exato. E a pessoa, ela tem que ser conquistada. Então, essa relação de consumo, ela mudou. A internet é muito culpada, digamos assim, por isso. Porque antigamente você tinha acesso ao que passava na televisão ou no rádio e você era bombardeado de acordo com o caminhão de mídia que as pessoas colocavam naquilo. Exato. Ponto. Hoje em dia você acessa a internet, você vê que fulano de tal lançou um perfume, você tem um blogueiro falando, você pode acessar a rede social de outro país, saber o que está vendendo lá, o que está acontecendo com a tendência, etc. Então a comunicação ela ficou mais ágil. O que faz com que as pessoas tenham um leque maior de opções para usar e que elas entendam que o produto que ela está usando vai entregar o que ela está buscando naquele momento. E o mercado de influência, esse mercado de influência, eu acho que ajudou a alterar também o modelo como as pessoas consomem o produto que a gente está falando. Até desculpa aí, Kunaka, assim, eu queria fazer uma pergunta para ele em relação a isso. Claro. Porque assim, você começou lá atrás como distribuidor e hoje, né, você está liderando aqui a Água de Cheiro, certo? Sim. Que é uma marca nacional, né? Mas, se a gente for olhar também, ela tem requisitos de produtos que eu tenho certeza que tem um monte de gringo que vem para cá e consome o produto, né? Porque são fragrâncias únicas, são produtos únicos, são cosméticos únicos. Eu acho que é legal também... como é que foi... Assim, lógico, né? Lá atrás foi mais difícil, mas agora eu imagino que a própria empresa teve que se reorganizar para poder conseguir competir, né? As próprias fórmulas, né? Eu acho que elas vão evoluindo e aí vão também com o feedback dos clientes e tal. Vocês vão criando as essências através dessas fórmulas, né? Existem situações que você pode mudar, existem situações que você não deveria mudar, mas que infelizmente as pessoas mudam e acabam cometendo erros graves. Falando especificamente de Água de Cheiro, quando ela nasceu na década de 70, ela se tornou a primeira empresa a iniciar o processo de franquia de rede de beleza no Brasil. Ela começou... Foi uma das Foi a primeira. Foi a primeira, legal. Pioneira. Foi a pioneira. Poxa, então, o que acontece? A Água de Cheiro, principalmente na década de 90, ela se tornou muito famosa por conta de produtos lançados no mercado. Absinto, que era o produto que era considerado proibido para menores. Então, teve uma coisa muito louca na época. Digo isso com propriedade porque um dos fundadores da Água de Cheiro, que é o Ricardo Pimenta, ele continua como franqueado da marca. É uma pessoa super próxima, super querida, que ele não precisa estar, mas ele quer estar até o final da vida dele respirando Água de Cheiro por conta do apego emocional. Ele está na operação ainda? Ele tem uma loja em Belo Horizonte, ele mantém aquela loja ali, ele é uma pessoa bem ativa dentro dos grupos de questionamento, tá? Uma pessoa bem próxima. E na época, na década de 90, lançou-se Absinto. Então foi muito louco porque criou-se acho que foi talvez a primeira fake news do mercado de beleza. Porque criou-se aquela coisa proibida para menores e as pessoas acreditavam na época. Tanto que tinha gente que ia em loja... Por conta do nome, basicamente. Exato, porque Absinto é uma bebida com teor alcoólico super alto. Alto, né? E o perfume foi inspirado nela e foi inspirado em uma fragrância de Dior que é o Poison, que vende até hoje também. Legal. E é um perfume forte, potente, aquela coisa bem década de 90 mesmo.
E aí as pessoas iam com cartinha, menor de idade, com autorização de pai e mãe. E assim, tem legal. hoje que tem essas Olha as cartinhas histórias. com fotos. Então, assim, tem uma história muito legal. E na década de 90, você não tinha importado. Então, era Água de Cheiro, Boticário, Lacqua di Fiori, aquelas coisas rodando e papapá. E, infelizmente, a Água de Cheiro passou por altos e baixos. E a Boticário seguiu numa crescente e se tornou essa marca imensa e maravilhosa que tá aí perfumando muitos brasileiros. Mas aí tem um monte de clássico, tem um monte de coisa de Água de Cheiro. Quando eu olho pra frente, eu não posso mexer no absinto. Eu não posso alterar o absinto, exceto que existe uma situação dentro do mercado de perfumaria em que matérias-primas que são utilizadas em determinada época, por alguma razão, deixam de ser permitidas ao longo dos anos. Ou porque pode causar algum tipo de doença, ou porque interfere diretamente no ecossistema, a extração da matéria-prima. Então, coisas que podem ser substituídas por sintéticas ou por outras similares, passam por um processo de alteração. Isso acontece com qualquer fragrância, de qualquer lugar, a partir do momento que determinada matéria-prima deixa de ser autorizada no uso. Por exemplo, matéria-prima de origem animal, que é proibida, etc. E tal. Mas você mexe o menos possível numa formulação, numa ideia. Seria um pecado um produto que existe há mais de 40 anos, eu mexer nele. Mas assim, você não mexe porque as pessoas que compram hoje os produtos eles têm esse apego emocional. Emocional. Passa de pai Sensorial, pra filha. Né? Sensorial. Emocional também. Emocional também? Tem o absinto, ele surgiu na década de 80. Então, você pensa que desde 80 até hoje, 2025, tem pessoas que usam a fragrância. Então, foi a avó que passou para a mãe, que passou para a filha, que está passando para a neta. E, às vezes, a pessoa, ela... Não quer dizer que ela não só use água de cheiro ou só use absinto. Não, mas sim, ela tem que ter o absinto dela dentro. Em algum momento ela tem que usar. Ela tem que usar no momento que ela tá... A água de cheiro, ela... É emocional mesmo, aquilo que faz bem, né? Ela causa um impacto emocional nas pessoas. É muito louco. Então, assim, a minha função, e isso vai muito dentro da minha experiência com perfumaria internacional, juntar o antigo, né, o clássico, a história, sim, e olhar para o futuro e entender para onde a gente vai também. Porque eu preciso manter isso de pé, o alicerce da marca tá sólido, só que eu preciso olhar para o futuro, o que vai tendência, um novo tipo de consumidor, exigência de consumidor, novas entregas. Então eu preciso equilibrar uma coisa com a outra. Mas nunca vai deixar de existir o absinto. Falando no novo, Olindo, fala pra gente um pouco como é que tá a rede hoje, são quantas unidades, como é que vocês estão olhando os canais de vendas? Claro. Fala um pouco de SKUs, né, pra dar uma dimensão pro pessoal. Hoje a Água de Cheiro possui 196 SKUs, entre linha corporal, fragrâncias e multimarcas. 200 SKUs. Sim, a nossa expectativa é chegar em 220 até o final do ano. Em termos de rede, hoje a gente está com 200... Tudo isso é produção própria? Tudo isso é produção própria. Tudo isso é produção própria. Em Minas Gerais, né? Não. A FANAP, que era a antiga fábrica da água de cheiro da gestão anterior, ela ficava em Minas Gerais. Hoje, a gente tem um núcleo de supply chain, de desenvolvimento de produto dentro da nossa sede, mas a parte fabril, ela é terceirizada. Legal. Tá? Hoje tem bastante soluções, tem né? Muitas soluções. Os maiores players, assim, obviamente... você tem Boticário, Natura, que tem polos de produção, mas se você pega a Jequiti, outras empresas do segmento, elas todas terceirizam. Hoje, para você manter uma fábrica rodando, você tem que ter uma demanda muito alta. Então, hoje não faz sentido para a gente ter essa estrutura fabril. E dentro desses quase 200 SKUs, Olindo, você tem white label? Como é que funciona isso dentro do ecossistema de vocês? Como isso é um projeto que vem lá de 2018, como a gente respirou durante muito tempo a perfumaria internacional, quando a Água de Cheiro veio para a gente em 2018, a gente entendeu que na evolução do consumo, a Água de Cheiro ela não podia ser um ponto de venda de monomarca. Tá. Então a gente entendeu que 30% do espaço ali dedicado para Água de Cheiro, seja ele virtual, seja ele catálogo ou loja física, ele deveria ser destinado para outras marcas. E aí, quando eu digo outras marcas, eu digo desde marcas exclusivas, e
que a gente pode trazer, isso está dentro dos nossos planos ao longo dos anos aí, quando tiver uma rede por volta de 400 operações, até participação com parceiros, com distribuidores. Por exemplo, dentro do nosso negócio hoje, a gente tem 5 marcas que são licenciadas, que a gente desenvolve todos os produtos, que são Coach, que é a maior marca de moda do Brasil, Sim. Fórum, que foi uma marca muito famosa dentro da década Sim. de 80, 90, Everlast, que é uma marca global de boxe, de equipamentos esportivos, Camaro e Corvette, que são os nossos carros, que é uma parceria que a gente tem com a GM para poder desenvolver todos os produtos dessas marcas. Então, esses produtos, eles estão dentro do universo da água de cheiro, mas eles também estão no universo de grandes varejistas e players de distribuição de perfumaria. Legal. Como Renner, Riachuelo, Havan e entre outros aí pelo Brasil. Isso ajuda também a desenvolver mais, né, isso um pouco do que a gente estava falando, né? Tem a concorrência mundial, mas tem esse cheiro nacional, Sim. né? Que eu acho que esse é o desafio de vocês estarem vendendo. Então, você tinha comentado um pouquinho, né? Você falou rapidinho aqui sobre o que vocês estão planejando um pouco mais adiante. Então, a ideia é justamente isso, né? Aumentar o portfólio e chegar a dobrar isso, a quantidade de franqueados que vocês têm hoje. A ideia é dobrar nos próximos 12, 24 meses o tamanho da operação física. Mas eu acho que talvez o nosso projeto mais importante, e aí vai dentro da história que eu contei para vocês de aliar, de juntar o passado com o futuro, eu ter um braço de tecnologia para que eu tenha um e-commerce, tenha venda online bem robusta, mas voltar uns passos atrás e olhar para o que originou esse mercado de perfumaria com robustez, que foi o porta a porta. Então, eu quero legal. implementar de maneira excelente o porta a porta, óbvio que sempre tendo o franqueado como centro do negócio, mas é algo que eu preciso, é algo que faz parte da estratégia nossa de negócio e algo que vai levar a gente para um patamar bem maior aí, que é a implantação. Hoje, tá voltando aí nesse negócio do porta a porta, hoje existe esse canal de vendas ou você vai reimplementar? Hoje o canal de vendas ele existe, não de forma estruturada e organizada. Legal, Hoje legal. o franqueado ele atua com um grupo de revendedoras que faz de forma, digamos, não formal o porta a porta. Uhum. Existe uma demanda, as pessoas querem vender água de cheiro, as pessoas buscam por água de cheiro, mas não está estruturado de forma adequada. O nosso diretor hoje de operações comerciais, logística, ele vem da Natura, do Ulisses Najib, e a missão número 1 dele é implementar olha só. o projeto de porta a porta, o qual a gente deve colocar para rodar de forma efetiva entre agosto e setembro desse ano. Eu acho que é legal que você está comentando isso, né, Olinda? E aí o Naka também. A gente já participou de alguns projetos de multicanalidade, não é omnicanalidade, né? Multicanalidade. Eu acho que assim... e aí, cada vez mais, né? Eu acho que você, né, um pouco antes da gente estava conversando aqui, tem, obviamente, o braço digital, né? Que, obviamente, é importante, né? E, obviamente, não tem cheiro, né? Então, Sim. é difícil você conseguir, entre aspas, vender esse tipo de produto. Ao mesmo tempo que justamente tem esse marketing de influência que é gigantesco e, obviamente, tudo vem pelo digital. Então, tem que equilibrar aí como é que vocês vão colocar essas informações. Eu acho que isso é bacana também, porque a gente enxerga que é um segmento, né? E um canal que vocês têm que desenvolver e vão ter muito sucesso nesse sentido. Ao mesmo tempo, né, continuar crescendo na onde é justamente um grande fortaleza de vocês, que é essa parte de franquias, e a parte de justamente você ter né, eu tenho certeza que tem um monte de gente que está, né, ouvindo aqui o podcast, que vai ouvir, que vende, né, tem uma segunda fonte de renda, ou tem um segundo produto, ou até a primeira fonte de renda mesmo, né? Sim, eu sim, acho que sim. em alguns momentos, talvez eu acho que ficou meio... E assim, ao mesmo tempo que a gente tem... Que é o que a gente está falando aqui agora. Você tem várias opções, várias oportunidades. E às vezes fica, talvez, em uma ou outra grande marca aí no mercado. E aquele cheiro antigo, aquele cheiro tradicional, eu acho que fica faltando um pouco, né? E aí, eu acho que, né, voltando um pouquinho,
eu acho que essa é a diferença do Brasil em relação ao que a gente tem no mercado exterior, né? Quando a gente olha para o mercado lá fora, a gente não tem nada parecido com o que a gente tem no Brasil aqui de venda porta a porta, né? Eu acho que seria legal, assim, contando também um pouquinho da história do que tem lá, o que você enxerga também um pouco mais adiante, o que você acha que esse sei lá, vai representar 15%, 20%, 10%, você acha que vai ser o quê? Nossa, bem é difícil, né? Isso. Não é eu acho que eu venho do varejo tradicional. Do tradicional, sim. Talvez se o Ulisses tivesse sentado aqui, ele conseguiria te responder esse debate pronto. Mas eu tenho o que eu acho é que esse porta a porta ele tende a representar pelo menos 40% do negócio. 40%, legal. Bacana isso. 20%. Rapaz, é um número alto, hein? Bastante. Mas eu acho que é onde está o público da água de cheiro. Eu imagino que esteja lá, eu acho tá adormecido, né? Tá adormecido, tá esperando, tá querendo ver, tá querendo algo novo. Eu acho que a gente tem potencial aí. É o nosso canal de direcionamento. Poxa, que legal, cara. 40%. Óbvio que isso através de loja, você chega você vai fortalecer a loja também, obviamente. Né? Eu não vou deixar de fortalecer a loja. É a multicanalidade. A multicanalidade. Então, eu quero água de cheiro no catálogo, eu quero água de cheiro no online, eu quero água de cheiro no ponto de venda físico. A água de cheiro ela precisa estar em todo lugar. E o franqueado se beneficia disso, Totalmente. né? Porque, obviamente, ele vai estar no guarda-chuva do franqueado e aí ele cuida regionalmente dos porta a porta, Exatamente. tudo. O grande desafio de qualquer projeto é você profissionalizar a rede para poder absorver a ideia que você tá querendo implementar. Seja ela em tecnologia ou mudança de cultura mesmo. No caso da água de cheiro, a gente vai passar pelas duas situações. Então, eu tenho uma mudança de cultura que vai ser implementada nos próximos meses muito grande, mas, além disso, é você fazer com que o franqueado, que é um franqueado de idade um pouco mais avançada, ele pare de ter resistência com a evolução de tecnologia. Sim. Porque, muitas vezes, a pessoa eu não estou dizendo pessoa de 60, 70 anos, estou falando de 40 a mais. Elas às vezes têm muita restrição de entender ou de querer a tecnologia e ela enxerga a tecnologia como algo ruim e não como aliado. E às vezes só, assim, ele entende como tecnologia só o WhatsApp, né? O WhatsApp é tecnologia para ele. Tecnologia para ele é o WhatsApp, ou seja, não tem nada... É muito raso, né, a É. visão, né? E falando em tecnologia, como é que vocês estão olhando o todo, assim, do negócio de vocês, linkando também toda essa parte de tecnologia para agregar mais experiência, negócios, multicanalidade? Multicanalidade é algo que é necessário hoje para a sobrevivência. Então, por exemplo, o consumidor vai na loja, cheira o perfume e depois compra na internet, ou vê na internet, depois vai na loja e compra o perfume. Então, assim, você tem que estar presente e disponível em todos os canais. Em razão disso, você precisa ter um suporte tecnológico robusto para poder suportar essa demanda e para poder estar presente efetivamente nos lugares de forma adequada. Porque também não adianta nada você estar presente de forma inadequada. Tem vários casos assim, sem dúvida. De aplicativos que não funcionam ou problemas de bug de tecnologia que acabam criando uma experiência ruim para o consumidor. E não monitora também os Não canais, monitora, né? E aí não você tem uma monitora. experiência de compra terrível para o consumidor e é a tua marca que está na ponta, Exato. independente do canal. Exato. Então você tem que olhar para isso e ter uma gestão sólida na administração desses canais de venda, senão você queima a tua marca, né? E por conta disso, a gente tem um desafio muito grande que é reavaliar e tomar decisões a respeito de mudanças ou ajustes em termos de tecnologia. Então, a gente está com um time de inovação tecnológica para poder estruturar esse processo e deixar acho que o primeiro ponto é menos ação humana possível no processo de tecnologia, né? E deixar a parte humana para produto, comercial e outras partes que necessitam e tem a importância do contato humano nisso, mas a parte de tecnologia ela tem que funcionar de ponta a ponta de forma fluida, para que todos que fazem parte da cadeia, desde da entrada do produto estoque até o finalzinho ali, tenham uma experiência tranquila e fluida do negócio. E a gente falou ano passado aqui de alguns players, né, do mercado. Mas todos eles que você me falou são todos nacionais, né? Boticário, Natura, ou mesmo nesse mercado que a gente está falando aqui, porta a porta, a gente está falando tudo de mercado nacional.
pelos seus anos de experiência, pelo tempo que você viu ali, existe uma dificuldade, né, do pessoal lá fora entrar aqui nesse mercado, principalmente nesse mercado de porta a porta, para conseguir fazer? Ou é mais uma coisa nossa aqui? Não, o mercado de porta a porta ele é muito forte nos Estados Unidos também, mas eu tenho alguns casos de porta a porta para te contar. Legal. Muitos anos atrás, fomos nós, grupo, que trouxemos as primeiras marcas internacionais para Jequiti, na época. Foi a gente que abriu o catálogo com Cristina Aguilera, depois eu coloquei Lamborghini, a gente colocou uma porrada de marca lá. Legal. E a grande dificuldade de estar dentro do Brasil, e isso eu posso dizer com propriedade porque eu cuidava da distribuição das marcas internacionais, é entender a cadeia tributária do Brasil. Pra gringo isso não existe. Pra gringo isso é assustador. E assim, era uma coisa louca porque a gente cuidava de fábrica. Então, de vez em quando eu tava com a Procter, de vez em quando eu tava com o Coty, tava com o Stilauder, com essas grandes, e a gente... Imagina o cara entender ST, né? Exatamente. Qual que era a conta que o cara fazia? Eles chegavam aqui, eles visitavam os grandes players. Nessa época nem existia água de cheiro na minha vida ainda. E aí ele fazia uma conta, o Brasil tem tantos habitantes, tem 1% do Brasil, então beleza, seu pedido vai ser de tantas peças de Dolce & Gabbana, porque vai ser aquela... Não é assim. Não é assim. Não é assim. Então, assim, e aí, quando você tentava explicar a parte tributária, não ia. Não ia. Então, o que acontece? Você tem essa parte tributária que inviabiliza muito a entrada, o entendimento disso, aí eles desistem no meio do caminho. E a questão do dólar. Hoje, na época que eu já cheguei a pegar dólar de 1 e pouco, já peguei dólar de R$2, então isso pra mim, na época, era um terror. Hoje, você está falando de dólar de 5, 6 reais. Então, imagina você trazer um produto sei lá, de $50 lá nos Estados Unidos, preço de venda, retail, e aí quanto que vai chegar aqui com os impostos e etc. E tal. Então, assim, é tudo muito complexo. O que vai fazendo com que as marcas nacionais tenham um espaço de crescimento muito maior, mas isso abre um outro mercado que é o que está abrindo uma frente global, que é o mercado de perfumaria de nicho. Então você tem o acessível e você tem o alto luxo. Interessante. Entendeu? Então tipo, um cosmético para usar no dia a dia e um para datas especiais. Você tem o Boticário, você tem a Natura, você tem a Água de Cheiro, você tem Jequiti, está aqui, você está atendendo a grande parte da população brasileira, e você tem o nicho, que são perfumes mais de R$1.000, 5.000, 3.000, cosméticos também. A gente trabalhou durante muitos anos com o La Prairie, que é uma marca suíça. Cada pote de hidratante ou de protetora, 3, 5 mil reais. E as pessoas consomem. Então, você tem esse público que consome isso. O que acontece? Você tem um buraco aqui. Que são os produtos de 200, 300, 400 reais. Que as pessoas estão se entendendo como vai ficar no meio dessa movimentação de mercado. Da pirâmide, né? Exato. E se você for olhar, isso atende a todos os públicos, né? Desde quem, obviamente, tem uma renda até um pouco menor, até quem tem uma renda média, né? Ou eventualmente uma renda... né? Mas que no dia a dia quer usar um perfume que seja bom, né? Porque eu acho que também, né, o brasileiro, de uma maneira geral, ele, né, pelo menos em todos os rankings lá, a gente está ou primeiro, ou segundo, ou terceiro ali de consumo, né? Então, eu acho que isso é interessante. E aí, você tinha comentado a respeito disso, mas eu acho que tem mais um outro fator também. Talvez seja um pouco a parte, assim, das pessoas entenderem que isso é uma segunda renda. E aí, talvez, você tinha comentado, e eu acho que esse pode ser um diferencial dessa profissionalização, né? Porque eu vejo esse mercado também muito pouco profissionalizado, né? Então, você tem lá justamente isso. Alguém entra lá, compra lá os produtos, vai vendendo. E aí, como a gente cria a confiança de comprar, então eu vou comprar do Olinda, vou comprar do Naka, eu vou comprar de pessoas com quem eu conheço que já dão essa referência, né? Eu acho que isso é interessante, né? O Brasil é o país em volume que mais vende fragrância no mundo. Em volume. Tá? Em volume, é um dos países que mais vende produtos capilares. E em valores, porque existe uma diferença entre volume e valor, porque custo de fragrância é de acordo com a matéria-prima que você usa. Em valor, se não me engano, nós somos o terceiro. A gente só perde para os Estados Unidos e Japão. Mas eu sempre brinco que se for considerar o tanto de brasileiro que compra perfume no Japão, nos Estados Unidos, talvez a gente vá para o primeiro lugar, entendeu? É verdade. Mas tem esse mercado. Quando você fala de profissionalização do mercado de porta a porta em especial, o que acontece? O Brasil é um país de desigualdade social grande, muito grande.
É um país que tem um número imenso de mães solo e muitas vezes essas mães elas têm o porta a porta e o cosmético como algo que serve para que ela mantenha ao mínimo de dignidade, se mantenha, e tem gente que vive muito bem Uhum. desse mercado. Legal. Então, embora você queira profissionalizar, doutrinar, eu acho que é um mercado que tem o charme por ser dessa forma, entendeu? Eu acho que talvez, né, a profissionalização a brasileira, vamos dizer assim. Mas é porque, assim, dá ferramentas para acho que para sim, elas sim. poder justamente vender mais, apresentar melhor. Eu acho que talvez seja esse o caminho. E aí, usando a digitalização também como um canal, né? É um ponto interessante, porque o que acontece? Você tem uma mudança de cultura, Sim. né? E aí, como toda mudança de cultura, ela leva tempo para poder ser feita. Eu conversando com amigos, parceiros de mercado, principalmente na época da pandemia, imprimir catálogo é algo que traz um desembolso, um custo muito alto. Sim. Porque é um volume muito alto de catálogos que você tem que imprimir para poder atender toda a demanda de revendedoras. Aí, vem o pessoal da tecnologia e fala, por que não fazer um catálogo digital? É uma ideia genial. Sim. Só que é uma ideia que até você fazer com que as pessoas usem efetivamente leva um tempo. Vai chegar um momento que a pessoa não vai mais querer o físico e vai querer o digital. Só que quantos anos isso vai levar? Quanto tempo isso vai levar? Porque muita gente que migrou pro digital 100%, voltou atrás e começou a fazer as duas coisas. Sim. Fez o híbrido. Exato, fez o híbrido. Por quê? O híbrido é o adequado. Porque obviamente que você está com o celular... Primeiro, quem tem o celular bacana? Não é todo mundo que tem o celular bacana, que vai ter uma resolução legal, etc e tal. Que não tem... Que a tela não está quebrada. Que a tela não está quebrada, que não tem os Gs disponíveis lá para poder baixar arquivo. Então, tem uma série de impeditivos. E tem gente que não sabe mexer efetivamente. Sim, a gente sim. tem Um analfabeto digital. É um analfabeto digital, que é a pessoa que tem resistência e que não quer mexer. E não quer, gosta de sentar com as amigas ou com os amigos, abrir a revistinha. E é um momento de estar junto, é um momento de confraternização. Então, eu acredito que a tecnologia é incrível e que sim, ela tem que ser usada. Só que eu acho que a gente vai conviver com as duas coisas durante algum tempo aí. Nada é substituível, eu acho. Eu acho que é justamente esse o ponto que eu acho que tem que equilibrar, né? Para justamente você, de novo, né? Dar ferramentas para que essas pessoas consigam entender o que a Água de Cheiro está fazendo hoje e justamente trazer mais pessoas para dentro sem criar uma barreira, né? A nossa ideia, assim, em todos os projetos que a gente está evoluindo agora, na gestão nova, a gente tem como base a questão da simplicidade. Tem que ser. Então, até a tecnologia, e eu sempre, os meus maiores embates sempre foi com a galera de tecnologia. Porque as pessoas precisam se fazer entender. Sim. E às vezes o erro de quem está por trás da tecnologia é não se fazer entender. Exato. Esse é o maior desafio. Então, assim, eu acho que a tecnologia é bem-vinda, mas quem está por trás lá da criação tem que se fazer entender, senão não vai resolver de nada. É verdade. O usuário ele tem que ter essa capacidade de poder pegar a tecnologia e fazer sentido para o usuário. Né? Não adianta, mesmo ele sendo analfabeto, cara, não tem jeito. Ele é analfabeto digital. Você tem que, de alguma forma, ajudar o cara. Né? Mas assim, o que você está falando uma coisa muito legal, tá? E todo mundo também que está assistindo a gente, que é gestor de e-commerce, quando vem com umas demandas para a gente, né, Marca? Assim, eu quero fazer um negócio... Cara, você está entendendo que o que você quer fazer, às vezes, não vai ser aplicável para pessoa ali na frente. Então, a gente tem esse desafio, né? Eu sou gestor de e-commerce há algum tempo já. Então, a gente fala assim, olha, tá bom, eu acho que é uma ideia que você quer fazer, é excelente. Só que a aplicação disso e o resultado que você vai entregar disso aqui, talvez não seja aquilo que você quer. Por quê? Do nosso lado aqui, os desenvolvimentos e os custos para você desenvolver, é tempo, teste, erro e acerto em relação ao que a gente está fazendo. Então, legal que você está falando disso, porque tem que ser simples e eu acho que já tem muita ferramenta e tem muita coisa legal. A aplicação disso, às vezes, é mais difícil, muitas vezes mais difícil do que você justamente fazer.
Eu não sei exatamente como é que a gente está de tempo aqui, mas... É isso. Ô, Lindo, falando um pouco sobre futuro, né? Isso. Como é que tá a visão de futuro do grupo de vocês? O que vocês estão olhando para frente? Hoje a rede tem 200 franquias Exato. nessa faixa, né? Uhum. Como é que vocês estão olhando o desafio de 2025? Como é que vocês estão olhando para os próximos 3 anos? Conta um pouco para a gente ali, até para o telespectador aqui entender um pouco o momento. Perfeito. Bom, a Água de Cheiro ela está num processo de volta para o mercado de perfumaria e beleza. A ideia é que a gente, nos próximos 3 anos, duplique o número de lojas, tá? Pelo menos. E É desafiador. é desafiador. É, bastante. E a ideia também é colocar o porta a porta para rodar com excelência e ter um e-commerce também efetivo que faça sentido e que o franqueado também tenha a atuação nele. Junto de marketplaces e todos os canais têm que estar conectados e funcionando. No que se refere a produto, a gente tem um pipeline de lançamento de coisas relevantes e importantes de categorias novas ao longo dos próximos 3 anos. E aí vai desde categoria capilar, novas fragrâncias, presentes e outras categorias de cosmético, que são acessórios, marcas novas que são de white label para poder integrar o nosso portfólio. Mas eu acredito que além disso tudo, a marca vai passar por uma mudança de cultura. Interna, principalmente, para a gente poder ter um crescimento mais acelerado. E a Água de Cheiro, ela tende a voltar a ser a marca do presente querido para as datas especiais. Então, a gente tem a marca é interesse. muito forte, Sim, né? a A marca marca é tem forte. uma lembrança incrível. Sim. 50 anos? 47. 50 anos, realmente. Muita lembrança. E você falou, a franquia vai dobrar. O que vocês estão pensando para justamente dobrar isso? Porque em 12 meses dobrar é bastante coisa. Tem demanda. Tem demanda? Tem demanda. Ah, a legal. gente tem para os próximos 60 dias, abertura de 8 a 10 operações, o número correto eu não tenho aqui, mas até o final do ano eu devo abrir mais 20, 30 operações, então tem uma série de contratos já vendidos, de operações para abrir, a gente vai manter os franqueados novos, a gente está com um plano de crescimento de produtividade dentro dos pontos de venda existentes, então tem uma série de projetos em andamento. Aí vocês expandem com modelos de negócio de quiosque e loja Isso. física, São né? 3 modelos de legal. negócio. Isso que eu queria explica um entender. pouco. Se é master franqueado, isso, acho que é legal Além você de falar ser isso. master, além de ter franqueados master em regiões específicas, e isso pode ser analisado de acordo com a estratégia do negócio, Lógico. hoje a gente tem 3 modelos de negócio. Tá? O quiosque, que é o Sim. modelo quiosque para espaços mais menores, aquela venda de quiosque tradicional. A gente tem a loja física, que é o modelo que a gente recomenda, é mais adequado até para a nossa visibilidade como marca. E aí tem um modelo novo, que é um modelo compacto, que a gente está lançando agora na ABF em junho, que é um modelo de 3 metros quadrados, onde você tem poucos funcionários, mas até para poder Legal. casar com esse movimento que a gente tem de consultora de venda, para que essas consultoras elas possam também ter a oportunidade de ter o próprio negócio. Então é um móvel que pode ser transportado para locais, etc e tal, para ela poder... Tem essa versatilidade, né? Exato. Você pode Que fazer bacana, um store in store, né? Exatamente. Bacana. Não, Exatamente. muito bom. Cara, excelente. Agora eu entendi os 200. E aí, lindo, bom, a gente está chegando aí na fase final do podcast. Se você puder dar uma mensagem final ali dos diferenciais e tudo que tem por vir ainda, novidades, fique à vontade aí para colocar a mensagem final, por favor. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e dizer que nos próximos meses a nossa missão é recuperar a Água de Cheiro. A Água de Cheiro é uma marca brasileira, uma marca feita por brasileiros. Legal. É uma marca que faz parte da perfumaria, faz parte da história da perfumaria no Brasil. Então, vamos valorizar as nossas marcas, Sim. vamos consumir os nossos produtos e vamos fortalecer o nosso país, que é apaixonado por perfume e por beleza. Ah, legal. Isso Lindo, bom, de novo, eu queria agradecer. Eu acho que mais do que isso, né? Eu acho que você está levando, né, a marca do Brasil para o mundo. E todas as vezes que a gente olha isso, a gente fica muito contente de estar participando em cima disso.
Então, eu acho que, né, de novo, esse tempo aqui foi legal para todo mundo que está assistindo exato. a gente aqui. Foi bacana para a gente poder entender um pouquinho de como é que é essa marca e de que, olha, tem muita oportunidade aí, né? Assim, a gente tem que olhar com essa visão, né? Nesse mercado, obviamente, é um mercado que continua expandindo, né? Com novas opções. E aí, basta a gente olhar aí com carinho em tudo que a gente está fazendo, né? De novo, eu agradeço aí É bastante. isso aí. Obrigado, Lindo. Obrigado. Super obrigado aí pela confiança. Valeu, Obrigado, um abraço. Marca, valeu. Obrigado, Lino. Valeu.